Oi, irmãos, tudo bem? Então, irmãos, eu não sou nenhuma teóloga, não sou nenhuma estudiosa, como tem muitos por aí, e até estudei algumas coisas, mas, para falar bem a verdade, de nada me serviu, porque não me fez ver a verdade, não me fez encontrar a verdade. Então, eu gostaria de deixar com os irmãos alguns pensamentos meus, né, com relação a quem é o nosso verdadeiro Pai. Então, eu queria deixar com os irmãos aqui dois versículos que estão no livro de Números, capítulo 21, versículos 5 e 6, que diz assim: E o povo falou contra Deus e contra Moisés, assim: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então, irmãos, nesse episódio, nós vemos aqui o povo reclamando, né, por causa da falta de pão e de água. O povo estava passando por dificuldade ali, e eles mesmos disseram, ó, e a nossa alma tem fastio desse pão vil, né? Então, se eles estavam reclamando daquele pão, era porque alguma coisa tinha, né, irmãos? E aí, o que o Deus de Israel fez? Mandou entre o povo serpentes abrasadoras. E eu fico imaginando ali aquele episódio, irmãos. Criancinhas ali, né, sendo picadas por cobras, né? As pessoas ali morrendo, porque o próprio versículo diz, ó, e morreram muitos do povo de Israel, simplesmente por murmurar, por reclamar. Eles estavam morrendo ali de uma maneira horrível, né? Picados por cobras, por serpentes. E aí, irmãos, olha só o que o nosso Messias fala a respeito disso daqui. É até um versículo bem conhecido, irmãos, que fica lá em Mateus. Já aqui rapidinho. Capítulo 7. Aqui, ó. Do versículo 7 em diante, o nosso Messias fala assim, ó: Pede e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, né? E pulando para o 9, fala assim, ó: Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. E eu quero chamar a atenção dos irmãos justamente para esse versículo 10 aqui, ó. Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente. Você daria uma serpente para o seu filho? O seu filho ali lhe pedindo um peixe, você daria uma serpente? Mas eu conheço alguém que deu uma serpente. Justamente aquele Deus lá, que estava agindo ali naquele tempo ali no povo de Israel, como eu li lá para vocês, né? Como eu mostrei para vocês. Então, você nunca se perguntou no porquê que o Messias, ele falou isso? Por que será que ele falou justamente qual dentre vocês, o filho lhe pedindo um peixe, um pão, lhe dará uma serpente? Será que o Messias não estava justamente denunciando o que aquele Deus lá no passado fez com aquele povo? Né? Mandou serpentes, e não eram serpentes comuns, eram serpentes abrasadoras, irmãos. As pessoas estavam morrendo ali, as criancinhas que estavam ali no meio do povo. Eu imagino aquele povo ali amedrontado de tal maneira, né, que veio assim um temor sobre eles. E o Messias veio justamente para desfazer as obras do diabo. E ele diz: pede e dá-se-vos-á, né? Buscai e achareis.
Peça ao vosso Pai que está no céu, porque o vosso Pai, o verdadeiro, ele jamais ele vai te dar uma cobra. Você pedindo a ele o pão, você pedindo a água, você pedindo o peixe, o seu Pai verdadeiro jamais vai te mandar uma cobra para te picar, para te matar, para matar as tuas crianças. Então, irmãos, esse pão aqui, ó, aqui neste pão, você encontra a verdade. Se você pesquisar, se você ler com atenção, não precisa ter nenhum curso de teologia, não precisa ter nenhuma faculdade, nenhum diploma, irmãos. Eu tive essas coisas e não me fizeram enxergar nada. Eu só consegui ver a verdade quando realmente eu consegui me desfazer de tudo aquilo que o sistema me ensinou, para que simplesmente eu pudesse encontrar a verdade, irmãos. Então eu peço a você que pesquise, eu peço a você que entenda que o nosso Pai, ele não mata, ele não rouba, ele não destrói. Aquele Deus lá no passado, ele mandou um pão perecível e ruim, porque o povo estava reclamando. Mas o nosso Pai, ele mandou o verdadeiro pão, o pão do céu, que é o nosso Messias, que é a sua palavra, meu irmão. E a sua palavra, ela está aqui também. E é difícil você encontrar. Mas se você se dedicar, se você pedir, o Pai vai te dar o discernimento sobre isso daqui. Então era essa a mensagem, meus irmãos, que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Né? Essa verdade aí sobre o nosso Pai, que muitos não conhecem, que acham que o nosso Pai era aquele Deus mau, que matava criancinhas, né? Que matava mulheres, que fazia o povo invadir cidades, saquear cidades, roubar suas coisas, né? Pegar seus despojos, matar crianças, mulheres, deixar só as virgens para eles, né? O Deus que mandava, né, matar, roubar, destruir, né? Que trouxe aqueles 613 preceitos lá de morte para matar, né? Tentando ali apagar ali a lei do nosso Pai, que são os 10 mandamentos, né? Amar ao Pai, amar ao próximo. Então, o nosso Messias, ele veio justamente para destruir as obras do diabo, para destruir, irmãos, tudo aquilo que aquele Deus mau no passado ali fez. O próprio irmão Estevão, lá em Atos 7, olha o que ele fala, meus amados. Deixa eu achar aqui para compartilhar com os irmãos. Atos 7, versículo 42, olha só o que o irmão Estevão falou. Ele disse assim, ó, vou ler aqui o finalzinho do 42. Ó casa de Israel, porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos? Meus irmãos, não era o nosso Pai ali durante aqueles 40 anos. O nosso Pai não rouba, não mata, não destrói e nem aceita sacrifícios de animais, meus irmãos. Então pesquisem, meus irmãos. Pesquisem a verdade que vocês vão encontrar. Essa é a mensagem que eu deixo com vocês. Que o nosso Pai possa estar acrescentando a cada um de vocês a cada dia mais em sabedoria, em amor, em paz.